Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, ouvintes da Rádio Senado, espectadores da TV Senado, internautas que nos acompanham. Como é do conhecimento de todos, nós já estamos tendo o início do processo de julgamento do habeas corpus requerido pelo presidente Lula ao Supremo Tribunal Federal. E esse habeas corpus, como já foi dito aqui reiteradamente, é pelo estrito cumprimento da Constituição Federal. Constituição que diz claramente que ninguém será considerado culpado nem cumprirá a pena antes que o seu processo tenha transitado em julgado. E isso a Constituição consagrou não foi por nada, foi principalmente para garantir a presunção da inocência, o direito de ser condenado quando ainda pode ser absolvido. E bastaria que um único brasileiro ou brasileira começasse a cumprir pena e depois fosse inocentado por uma instância superior para que houvesse um prejuízo irreparável. E é isso que está acontecendo nesse momento. Nós temos convicção e certeza que no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo, a injusta condenação do presidente Lula será desfeita. Por isso que nós queremos, e lá está nas mãos do Supremo, a decisão sobre o cumprimento literal da Constituição brasileira. Lamentavelmente, isso que é uma coisa corriqueira da justiça no Brasil, o debate sobre a concessão de um habeas corpus foi transformado pela direita do nosso país em um grave fato político. A inabilidade de condução por parte de dirigentes do Supremo Tribunal Federal levou a que algo que deveria ser a discussão de uma tese tivesse se transformado num fato político centrado numa única pessoa. Portanto, o que todos os brasileiros esperam é que hoje o Supremo possa cumprir o seu papel de guardião da Constituição brasileira, de defensor das garantias individuais, da liberdade e da democracia. Por essa razão que eu, assim como muitos brasileiros, estranhamos a manifestação do comandante do Exército, o general Vilas Boas Correia, no dia de ontem, antecedendo a essa sessão do Supremo Tribunal Federal. Estranheza porque o general sempre se caracterizou por uma posição de equilíbrio, de moderação, de exigência do cumprimento da Constituição, por posições, eu diria até, de conteúdo nitidamente nacionalista. E jamais extrapolou a sua posição de como comandante e seguindo aquilo que a Constituição prevê, se omitir de manifestar-se politicamente. Então, isso gera a nossa estranheza. E o mais grave é que essa manifestação, qualquer que tenha sido o seu objetivo, ela terminou servindo para a exploração por parte de segmentos, de setores que apostam no caos no nosso país, que não querem o cumprimento da Constituição, do calendário eleitoral e das liberdades para o nosso povo. Portanto, esse fato, essa manifestação, teria que necessariamente ser lida como uma pressão sobre o Supremo Tribunal Federal. Algo que é inaceitável. Afinal de contas, a Constituição brasileira garantiu para o Poder Judiciário a inamovibilidade, a impossibilidade de serem substituídos, a vitaliciedade
para que exatamente o Poder Judiciário possa agir com absoluta e total independência e autonomia. Daí porque manifestações políticas, principalmente emanadas de alguém terminam sendo um desserviço à democracia, geram pressão sobre o Supremo, produzem solidariedade por parte de muitos que, diferentemente do general, querem sim apostar no autoritarismo, de uma escalada ditatorial e, portanto, nós entendemos que o Supremo Tribunal Federal hoje tem que ter a marca da sua autonomia, apostar na democracia, na separação dos poderes e na possibilidade de posições que sejam efetivamente autônomas. Nesse contexto todo, é de se lamentar, embora esperado também, que o senhor presidente da República, um fraco, exercendo a posição de comandante maior das Forças Armadas, tenha se restringido ao silêncio e assim permanecido sem cumprir sequer de defender a liberdade e a democracia que ele jurou cumprir. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, questão de ordem. Tem a palavra, vossa